Bom dia, nono ano. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre democracia e a ditadura militar. O que foi a ditadura militar? Em que contexto ocorreu a ditadura militar no Brasil? Que ela vai de 1964 a 1985, ou seja, 21 anos de ditadura, de regime militar no Brasil. Então, quais os fatores que contribuíram para o golpe civil-militar? É bom que vocês saibam que a ditadura militar não foi só os militares, foi uma parte da sociedade brasileira junto com os militares, certo? E a ditadura, ela não aconteceu, as violações de direitos civis, as violações de direitos humanos, a falta de democracia, a falta de liberdade de expressão, a falta de liberdade do ir e vir do cidadão brasileiro, isso não ocorreu do dia para a noite. Isso foi um processo que ocorreu gradativamente. Cada ano que se passava, uma coisa era modificada. Mas vamos... quais os fatores do golpe, que influenciaram para o golpe? Um dos fatores foi os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, a sua política anticomunista, é bom que vocês saibam que o mundo ele está vivendo o quê? A bipolaridade mundial, ou seja, o auge da Guerra Fria. Águias e ursos estão disputando áreas de influência. Americanos, a América e a União Soviética estão disputando áreas de influência. E isso vai contribuir para que os Estados Unidos ele financie a ditadura militar no Brasil, assegurando com isso o quê? A política capitalista no continente americano, certo? Na sua política anticomunista, eles vão auxiliar os militares brasileiros diplomaticamente, financeiramente, e com isso eles vão acabar tirando do poder o Jânio Quadros, o Jango, criando uma oposição ao governo do Jango. E um outro fator foi as multinacionais que tinham interesses econômicos no Brasil. Então juntou-se esses fatores que acabaram contribuindo para o golpe ser bem sucedido. Mas o estopim da coisa foi o comício na Central do Brasil no dia 13 de março de 1964, onde o Jango Goulart ele vai propor as suas reformas de base. O que eram as reformas de base? Por que as reformas de base ela trouxe tanta preocupação? Porque as reformas de base que ele prometia eram as reformas na educação, na infraestrutura, na agricultura, através da reforma agrária, essa reforma que há anos se fala e nunca ninguém tem coragem de fazer. Então, essas eram as reformas de base. E isso acabou sendo o estopim para o golpe. Então, no dia 13 de março de 64, o João Goulart, ele, na Central do Brasil, ele faz um comício e nesse comício ele vai agraciar quem? A população mais pobre. A quem
importava as reformas de base? Quem beneficiava? A população mais pobre. E aí a classe média alta, os empresários brasileiros, eles vão criar toda uma atmosfera que o João Goulart ele estava tentando transformar o Brasil numa União Soviética, numa Cuba, e aí acabou culminando, né, no que nós vamos ver daí para frente. E no dia 19, 6 dias depois, né, ocorre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí vão setores da sociedade brasileira vão dar-se as mãos contra o inimigo comum, que era o comunismo, o que, segundo a propaganda, os Estados Unidos, né, as multinacionais norte-americanas, fizeram a cabeça da população, como hoje. Hoje existem os veículos de comunicação que acaba, né, com as suas fake news, acaba influenciando as decisões das pessoas. E aí a Igreja Católica, junto com a sociedade civil, né, vão realizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com o lema Família que reza unida permanece unida. Isso foi o estopim. Então, a sociedade civil se organiza e marcha contra, e os militares têm o papel de fazer o quê? No dia 1º de abril de 1964, ocorre o golpe militar. Então, aqui nós temos os 5 presidentes da ditadura militar, os 5 presidentes militares. O primeiro presidente foi o Marechal Castelo Branco, que ele vai governar o Brasil de 15 de abril de 64 a 15 de março de 67. Depois nós temos o Costa e Silva, o Marechal Costa e Silva, que vai de 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69. E aí nós vamos ter uma junta militar que ela vai governar o Brasil por 60 dias. Os militares vão dar o golpe no golpe. Eu vou explicar isso mais para frente. Nós temos também o terceiro, o general Médici. Nós temos o quarto, o general Ernesto Geisel. E, por último, nós temos o general João Figueiredo. Então, vamos lá. O Marechal Humberto Alencar Costa e Silva, ele assume a presidência do Brasil já como primeiro presidente militar no regime, dia 15 de abril de 1964. Qual foram as mudanças? O que ele promoveu no governo dele? Primeiro, ele adotou o programa PAES, que era o Plano de Ação Econômica do Governo. Depois, o Roberto Campos, né, ministro do Planejamento, e o Otávio Gouveia, ministro da Fazenda. Aí eles vão o combate à inflação e ao déficit público. Só que esse combate ele vai favorecer uns e prejudicar outros. E com isso, ele vai, no governo dele, o arrocho salarial. O que é o arrocho salarial, gente? É quando o trabalhador, o salário dele, ele só vai sofrer um reajuste, um aumento de ano a ano. Enquanto isso, a inflação o tempo todo está em alta e o salário do trabalhador está ali congelado, paralisado. Até porque esse aumento não acompanha o aumento, né, da inflação. Aí ele também vai criar o quê? O favorecimento da entrada do capital estrangeiro no país, o fim da estabilidade do emprego com a criação do FGTS. Ele vai
vai decretar o AI-2, que estabelece o bipartidarismo. Ele vai colocar na ilegalidade todos os outros partidos políticos e vai criar somente 2 partidos políticos. Então, lembre, o AI-2, o ato institucional número 2, ele estabelece o bipartidarismo, tendo a Arena como o partido da situação, o partido que está com o governo, e o MDB, que era o partido de oposição, mas aquela oposição oba-oba, né? Só para ter uma oposição. Ele também vai decretar o AI-3, que vai estender as eleições indiretas para governadores e prefeitos. E o AI-4, que ele vai garantir a aprovação de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1967. Ok? Após, entra o Costa e Silva, que ele vai governar o Brasil de 1967 a 1969. O governo do Costa e Silva vai ser marcado por protesto, manifestações sociais, a oposição ao regime militar vai crescer no país, a União Nacional dos Estudantes, ela vai se organizar e ela vai criar força, né? E organizar a passeata dos 100 mil. Vão ocorrer greves operárias, né? Paralisações das fábricas, em protesto ao regime militar. A guerrilha urbana ela vai começar a se organizar, e é no governo, né, do Costa e Silva que ele vai criar o decreto, o AI-5, o mais duro do governo militar. Aí o Costa e Silva ele sofre um derrame e é impossibilitado de governar. O que vai acontecer? O seu vice, que era um civil, fica impedido pelos militares, né, pela linha dura dos militares, de governar, porque eles tinham medo que o Brasil voltasse novamente cair nas mãos de um civil, voltasse à democracia. E aí cria-se, né, uma junta militar. O ministro da Marinha, o Augusto Redemerck, o Márcio de Souza e Melo, ministro da Aeronáutica, e o Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército. Essas 3 figuras, eles vão governar o Brasil um período curto de 2 meses, ou seja, 60 dias. Né? A junta ela não vai aceitar Pedro Aleixo para assumir o cargo de presidente. Por quê? Porque o Pedro Aleixo era vice, né, do Costa e Silva e era um civil. Aí o que a junta militar vai fazer? A junta militar ela dá um golpe e assume o poder, né, em 14 de outubro. E aí, na sequência, ela declara vagos cargos de presidente e vice-presidente, marca eleições para 25 de outubro, a eleição do novo presidente pelo Congresso e a posse para o dia 30, com o mandato, né, até o dia 15 de março de 1974. E aí, né, mais uma vez, a linha dura os generais, linha dura da ditadura militar, eles escolhem quem? O general Médici.
Emílio Médici. Ok? O Médici ele é gaúcho, foi presidente durante o período de maior repressão da ditadura militar, como tortura, morte dos opositores, censura à imprensa e cercamento das liberdades individuais e de pensamento. Adotou os slogans, né? Este país é que vai para frente, Brasil ame ou deixe. O seu mandato é marcado por um milagre econômico, que mais tarde, né, se revelaria uma ilusão. Nós vamos também ver isso. Então vamos lá. Os anos de chumbo, que foi o governo do Médici, havia uma série de órgãos repressivos que continham violentamente a oposição e a sociedade. O DOI-CODE, que é o Departamento de Operações de Informações, e o Centro de Operações de Defesa Interna. E aí, o que esses dois órgãos, né, de repressão, esses órgãos repressivos faziam? Prisões, torturas, tinham grupos de extermínios. Foram fatos comuns em seu governo que o deram o apelido de Carrasco Azul, devido ao seu sobrenome Garrastazu. Muito bem. E o que foi o milagre econômico? Chegou a ter um certo crescimento econômico de 11%, porém a inflação brasileira naquela época chegava a 18% a 20%. E aí eu pergunto a vocês, sei que vocês são inteligentes, né? Que milagre econômico foi esse? Por que a produção, o crescimento econômico, ele só chegou a atingir 11% e a inflação chegou a 18%, 20%? Houve mesmo o milagre econômico? Claro que não, foi uma grande ilusão, foi só para tapear a galera, né, para dizer que o Brasil estava tendo, no regime militar, o Brasil estava tendo um desenvolvimento extraordinário. E aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer a expansão do setor industrial, o aumento das exportações agrícolas, criando milhões de novos empregos, principalmente no campo. Aí vai novamente investimento, né? Investimento, grandes obras de infraestrutura. A essa prosperidade que gerou um clima de euforia na sociedade, tudo isso aí. E aí nós vamos ver, né, os investimentos das grandes obras, das grandes infraestruturas. Nós vamos ter o quê? Em 69 que vai ocorrer o quê? As chamadas obras faraônicas. O que foram essas obras? A construção da rodovia transamazônica, que jamais foi concluída até os dias de hoje. Você anda e liga ou nada a lugar nenhum. Nós temos a construção da ponte Rio-Niterói, nós temos a construção da usina nuclear Angra 1, nós temos a construção da usina de Itaipu, nós temos a ponte Colombo Salles, né? E aí, o milagre econômico, as obras faraônicas que formaram a base do desenvolvimento do país, só concentraram ainda mais a renda na mão de poucos, ou seja, uma minoria, uma parcela pequena da sociedade brasileira é que vai se beneficiar com essas obras. O que vai ocorrer no governo do Médici? Dependência do capital externo, bloqueio do crescimento econômico do país por décadas, certo? Após o término do governo do Geisel, vai entrar quem? Aliás, do Médici, vai entrar o general, vai assumir o general Ernesto Geisel.
O governo dele vai de 1974 a 1979. Ele vai assumir o governo prometendo o retorno à democracia por meio de um processo gradual e seguro. Gradual retorno às condições da normalidade, cessando os órgãos de repressão. Os militares estavam incapazes de continuar no poder. Chega ao fim o ciclo do milagre econômico e inicia-se no Brasil a crise econômica, ou seja, a inflação muito alta, o custo de vida muito alto, o trabalhador com o salário congelado, né? O arroxo salarial. E é nesse momento que vai ocorrer a resistência cultural. O que foi a resistência cultural? Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Kid Abelha, Milton Nascimento, Plínio Marcos, Raul Seixas, enfim, Toquinho, Odair José. Esses artistas, esses cantores brasileiros vão fazer os seus protestos, vão protestar contra a ditadura militar, contra a falta de liberdade, contra a falta de democracia, enfim. É a partir daí, né, que eles vão quase que codificar suas músicas e sem que os órgãos de repressão percebam que eles estão fazendo um protesto. Nesse período também vai ocorrer a censura da imprensa. A imprensa escrita, a imprensa falada, no caso a rádio, né? A TV. E aí, se aproximando do fim do governo do Geisel, vai ter o quê? Um aumento do custo de vida, o congelamento do salário vai gerar um descontentamento, né, da população, dos trabalhadores. E em 1978, no ABC Paulista, vai ocorrer o maior ciclo grevista do país, tendo como seu principal líder o Luiz Inácio Lula da Silva. Também é nesse período que os estudantes, né, eles vão se reconstruir, se reorganizar e saírem na rua promovendo inúmeras passeatas. Passeatas com reivindicações, protestos, manifestações. Vão influenciar significativamente, né, os rumos da política nacional. Eles pediu que já chegasse ao fim. E após o governo do do Geisel, vai entrar aqui em 15 de março de 1979 e assume o João Figueiredo, mesmo presidente que veio aqui em Cametá, pergunta para os pais de vocês, para os avós de vocês, e inaugurou o Senai. Então, qual foi a missão do Figueiredo? O Figueiredo, ele assume, ele é o último presidente com a missão de quê? Ele cria a lei da anistia em 1979, que ele vai permitir o retorno do exílio aos políticos e ele vai decretar o fim, ele vai permitir o pluripartidarismo, ou seja, ele vai pôr fim no bipartidarismo e ele vai conceder agora o pluripartidarismo, quer dizer, a volta de outros partidos políticos. E essas medidas do Figueiredo vai causar um descontentamento, dos militares que reagiram com atentados terroristas. Esses atentados foram atentados clandestinos. Um desses atentados virou filme, foi manchete, foi contra a
a redemocratização, um show que teve no Rio Center. Um sargento da aeronáutica, ele dentro de um Jaguar, de um Puma, um carro, o carro estava cheio de explosivos, só que os explosivos foram acionados antes da hora. Aqui, ó, o carro bomba do Rio Centro, e ele morre no local. Foi aí que a sociedade brasileira, os empresários perceberam, né? Fora isso, os militares mandavam carta-bomba, uma série de outras coisas. Aí o João Figueiredo, né, ele vai, no governo dele, a crise econômica devido ao aumento dos juros internacionais pelos empréstimos feitos, ou seja, vocês lembram lá do milagre econômico? Pois é, o milagre econômico foi, né, grandes empréstimos que o governo brasileiro fez para tapear o povo, criando obras faraônicas, para mostrar para o povo que o regime militar era um regime que deu certo, que estava dando certo, que tinha desenvolvimento, enfim. E uma outra situação no governo do João Figueiredo foi a estagnação econômica e a inflação, que chega a atingir 110% naquela época. Também a impossibilitando a capacidade de investimentos e criação de emprego no país, ou seja, devido, né, à estagnação econômica do Brasil, brasileira, melhor dizendo, e a inflação está muito alta, isso impossibilitava a capacidade de investimentos, ou seja, de que houvesse investimentos, que o capital estrangeiro viesse investir no Brasil. Com isso, criando, né, a geração de novos empregos no país. Aí chega o fim da ditadura militar, os sindicatos eles vão ganhar força, entregando diversos setores da sociedade, destaque para os movimentos operários em 1979, que, como eu falei para vocês anteriormente, tinha o Lula como líder, né, desse movimento operário. A partir daí vai desencadear greves em diversos setores sociais por todo o país, porque antes era proibido, agora com o fim da ditadura isso volta. Em São Bernardo do Campo, em 1980, vai haver a maior e mais longa greve do regime. Nessa greve, os operários vão sofrer violência policial, seus líderes serão presos. Aí, nesse contexto, é que surge e é criado o quê? O Partido dos Trabalhadores nesse mesmo ano, 1980. E a Central Única dos Trabalhadores em 1983. Começa também, né, os comícios pelas diretas já. O que eram as diretas já? Um movimento que pedia a volta da democracia, que exigia o direito do cidadão brasileiro de escolher o seu presidente através do voto, legitimamente pelo voto. E aí, com o fim da ditadura militar, né, as eleições indiretas de 1985, vai ser eleito o Tancredo Neves pelo PMD, o antigo MDB. Só que o Tancredo ele morre antes de tomar posse. Ele morreu no dia 21 de abril de 1985. Quem vai assumir? O seu vice, José Sarney, assume, proporcionando o fim da ditadura militar. Em 1988 é declarada a Constituição Brasileira, definindo os princípios da democracia do país. E é isso. Esse foi um capítulo da nossa história que é bom que a gente saiba, para que isso não possa se repetir futuramente, certo? Então, eu desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado, tchau, até a nossa próxima aula.